E então, turminha, vamos iniciar nossa aula de ensino religioso de hoje. E o nosso versículo da semana está lá em Tiago, capítulo 6, ou melhor, capítulo 4, versículo 6. Preste atenção para o nosso versículo que nós vamos aprender esta semana. Que diz assim, ó: Deus resiste aos soberbos, mas dá graças aos humildes. Tá vendo? Não devemos ser soberbos, não devemos nos exaltar, porque Deus ele só dá graça aos humildes de coração, tá bom? Esse é o versículo da nossa semana, tá? Vamos agora aprender mais uma história que a Bíblia nos ensina. Semana passada nós estudamos sobre a história de Noé, um homem muito obediente a Deus, né? E Noé entrou na arca com sua esposa, seus filhos e as esposas dos seus filhos e também os animais. Passaram ali sobre a água 40 dias e 40 noites e depois a arca, né, estava sobre a terra. Noé desceu da arca juntamente com a sua esposa e seus filhos, os animaizinhos, e ali Noé pôde agradecer a Deus e louvou a Deus, né? E Deus fez uma aliança, né, com o povo, com Noé e seus filhos, que nunca mais ele iria acabar com a terra da forma que ele fez, com dilúvio, com água, com muita chuva. Então a aliança dele foi o arco-íris, mas Deus também pediu, né, deu uma ordem para Noé e seus filhos e as esposas dos seus filhos, que eles fossem, povoassem na terra, multiplicassem a terra. Será que eles obedeceram? Passou-se muitos anos, Noé teve outros filhos, os filhos de Noé tiveram filhos e filhos e filhos, né? Passou muito tempo e a terra já estava povoada. E o neto de Noé, chamado Nimrod, né, vivia entre uma multidão. Então, eles partiram dali do lugar onde eles moravam para a planície de Sinear. E chegando ali, eles disseram assim: aqui é um ótimo lugar para construir uma cidade. E Nimrod disse: não só uma cidade, mas nós vamos construir uma torre, uma grande torre, uma torre que possa chegar até ao céu. Por que será que ele queria fazer uma torre que fosse até ao céu? O que vocês acham? Nimrod queria, ele ficou com medo que Deus novamente destruísse a terra com dilúvio. Então, se a torre fosse bem alta, eles tinham como se livrar. Mas também eles foram o quê? Como diz o versículo, soberbos. Eles queriam se exaltar e mostrar para todo o povo que eles podiam, né? Eles queriam ser famosos. Mas também tem algo muito interessante, né? Eles queriam provar para o povo que eles, para quem quer que seja, que eles eram os melhores, né? Que triste. E eles começaram a construir a torre. Uns diziam: como vamos fazer isso que nem tijolos nós temos? E Nimrod disse: olha ao seu redor, estamos cheios de argilas, então nós vamos construir os nossos próprios tijolos. E assim eles começaram a construir a torre. E naquele tempo, vocês sabiam que só existia uma única língua? Exatamente, todo o povo falava somente uma única língua. Como, por exemplo, assim, o povo falava português. Vocês já imaginaram se o povo lá dos Estados Unidos falasse português, o Japão falasse português, a China falasse português, e era assim que era antigamente. Todo povo falava uma única língua, então era fácil de eles se entender. E começaram a construção desta torre. Só que Deus percebeu que isso não ia dar certo, porque eles estavam
se exaltando, e na torre eles estavam adorando outros deuses que não era o Deus para ser adorado. Então Deus disse assim: já sei o que eu vou fazer. Eu vou fazer com que eles falem várias línguas e assim eles não vão conseguir se entender. E daí não vão conseguir mais terminar a construção da torre. E assim Deus fez. Daqui a pouco o povo não se entendia mais, porque cada um falava línguas diferentes, né? E agora eu vou dizer para vocês. Vocês sabem o que significa Babel? Muito bem. Depois que Deus fez com que o povo falasse línguas diferentes para não se entenderem mais e a construção da torre não fosse terminada, ficou conhecida como Babel, que significa confusão, tá bom? E a torre chegou a medir 2.448 metros. Nossa, era uma torre bem alta mesmo, né? Mas infelizmente ela não chegou a ser terminada, porque o povo se exaltou demais. E o que diz o nosso versículo? Os soberbos não agradam a Deus, né? Mas Deus dá graças aos humildes, não é verdade? E assim o povo começou a se espalhar. E Deus pediu para eles fazer isso logo no início, assim que desceram da árvore. E agora eles começaram a se espalhar. Sabem por quê? Existem agora muitas línguas aí, diferentes português. O povo dos Estados Unidos fala uma língua, Japão fala outra e aqui nós falamos outra. Justamente por causa disso, né? Por causa da desobediência aí desse povo, Deus fez com que eles falassem várias línguas, né? Para que eles não se entendessem mais, tá bom? Gostaram da história? E o significado de Babel significa confusão. Então, vamos às nossas perguntas. Vocês vão copiar aí no caderno do ensino religioso de vocês. Essa é a nossa atividade, tá bom? Façam um cabeçalho bem bonito. Depois copiem as perguntas que a tia vai colocar agora aqui. Primeiro, qual foi a ordem que Deus deu a Noé quando saíram da arca? Então, anotem aí no seu caderninho, bonitinho, pulem linhas, tá bom? Para responder e copiem a segunda pergunta. Vamos lá? O que aquele povo queria quando construíram a torre em Sinear? A tia falou na história, né? Terceira pergunta. O que significa Babel? Agora, a quarta pergunta é com vocês. O que vocês vão fazer? Vocês vão desenhar aí a Torre de Babel, capriche no desenho e depois pintem bem bonito, tá bom? Essa é a atividade de hoje do ensino religioso. Copie aí as perguntinhas no seu caderninho, bem bonitinho, responda. E por último, a quarta questão, você vai desenhar aí a Torre de Babel, tá? E pinte, capriche. Tchau, vamos para a próxima aula.